Glória a Deus! Sejam todos bem-vindos aí a mais uma edição do nosso podcast Conversa Entre Amigos. E hoje eu estou mais feliz. Meu amigo está de volta, né? 3 semanas aí com saudade. Seja bem-vindo à sua casa, meu. É isso aí. Glória a Deus, graça e paz, queridos. Muito boa noite. De volta, né? Assumir aqui a responsabilidade nesse posto e nesse post. E os homens que ficaram aqui, eles substituíram. Eu vi, eu acompanhei, inclusive no último podcast, quando eu consegui entrar no local que eu estava, você estava encerrando. Né? Quase que eu entro ao vivo direto da América. Mas, glória a Deus, tudo bem, uma viagem muito tranquila, muita paz, muita experiência boa. Depois a gente vai ter um episódio aí específico para a gente contar. Talvez mais de um até, pela quantidade de experiência. Falar sobre isso. A gente está falando aqui, né? E hoje nós temos uma presença ilustre. Para retomar, rapaz? A gente glorifica nada a Deus melhor do que ele. Retomar em alto nível, né? Apresente aí então o nosso convidado de hoje, meu. Pois é, queridos. Estamos aqui contando com a presença do nosso querido Bispo Átila Brandão Júnior, né? Ali da Igreja Batista Caminho das Árvores, ministério do qual eu nasci, né? Nós nascemos, né? Mas eu não sei a sua história, eu sei a minha, que eu nasci lá, aceitei Jesus lá, formei-me lá, né? Me tornei pastor lá e também bispo lá. Então é muita honra. E quero saudá-lo, Bispo Átila Júnior, muito prazer. Seja bem-vindo, meu amigo. Amém, o prazer é todo meu. Quando a gente chegou aqui, nós tivemos um momento aqui inicial descontraído, conversando um pouco, batendo um papo, o Bispo José Valdice, deixando eu e o pastor Renato babando aqui nas experiências que ele teve nessa viagem agora com a família ali para a América. E quero que ele, de fato, marque esse podcast para dar o roteiro, porque o pequeno spoiler que ele foi dando aqui, e não pôde nem mostrar as fotos ainda, porque o celular está ali transmitindo, mas não deixou cheio de curiosidade. Mas, de fato, que nós oramos também, e eu agradeci a Deus por esse momento, a gente estar aqui junto. E como foi muito bem dito pelo pastor Renato, pelo Bispo Aldice, nós estamos entre amigos para compartilhar um pouco daquilo que o nosso maior amigo, nosso super amigo, Jesus, fez nas nossas vidas, tem feito nas nossas vidas e vai continuar a fazer para a glória dele. Amém. Através das nossas vidas. Bispo Cláudio está aqui dizendo, Valdice tem que falar a metade do podcast em inglês. Compartilhar aí. Ô Bispo Cláudio, por favor, não faça isso comigo. Esse foi o meu maior sofrimento lá. Você quer fazer eu passar tudo de novo? Aquele churrasco, a gente compartilha isso. Mas vamos lá. Assim, o tema hoje está muito bacana. O que a gente quer trazer essa... A gente estava nos bastidores falando aqui, aquela pergunta de $1 milhão, aquelas 5 perguntas que todo mundo se faz em algum momento na sua vida, né? Verdade. Quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? O que foi que eu estou fazendo Qual aqui? o propósito de Deus para a minha vida? É o propósito de Deus. Eu queria... jogar logo a bola aí para o nosso convidado e primeiro assim, se apresentar. Quem é de fato, falar de identidade, quem é Átila Júnior? Pronto, vamos lá, acho que é importante a gente começar se apresentando, né, como foi dito, né, eu sou Átila Júnior, né, tenho 45 anos de idade, sou casado com Tatiana Brandão, tenho 2 filhos, Átila Neto e Mateus. Esse ano eu completo com Tatiana 17 anos de casados, graças a Deus, bem casados, para a glória e honra do Senhor Jesus. Temos 2 filhos também ali criados na igreja, nos pés do Senhor, os 2 já envolvidos, apesar da pouca idade. A Átila Neto tem 14, Mateus 6, já muito envolvidos também no trabalho da igreja, algo espontâneo deles, né, que querem sempre estar na obra. A gente está aqui também, que ele está sentadinho ali, mas está aqui também pastor Paulo, não podia deixar de citar, é um querido amigo, né, de infância que eu amo muito, um escudeiro. E quando eu falei de Átila Neto, eu me lembro, porque no ano passado teve um congresso na igreja da Bispa Alice, mãe do pastor Paulo, e ela convidou a Átila Neto para ministrar. Foi que momento maravilhoso. Bênção. Então, este sou eu, né? Nasci na igreja, nasci no evangelho. Quando eu nasci em 78, meus pais já eram evangélicos, né? Diferente das 2 irmãs minhas mais velhas, mas eu, Sara e eu, quando nascemos, eles já estavam na igreja. E assim, fui criado a vida toda na igreja. Não foi toda a minha vida que eu tive uma participação ativa na igreja, né? Eu às vezes brinco um pouco
com alguns amigos que são, né, filhos de pastor. Só quem é filho de pastor entende uma história de filho de pastor. É verdade. Né? Então, como todo filho de pastor... Já nasce com a responsabilidade nas costas. Já nasce com a responsabilidade nas costas, já nasce com a cobrança muito grande nas costas. Só que o que nem todo mundo entende, ou a maioria das pessoas não entendem, é que um filho de pastor, antes de ser filho de pastor, é uma criança, é um adolescente, é um jovem. Como qualquer outro Como qualquer jovem. outro, e às vezes quando a carga de cobrança é muito grande, né, às vezes por falta de sabedoria de um povo como um todo, aí acaba... Isso implica que filho de pastor já nasce com chamado? Não. Já botando a pimentinha, né? Não, eu acredito que não. Isso né? foi um peso para o senhor, né? Não, assim, não foi um peso para mim em relação a desenvolver, não, porque você vai pregar, porque você vai ser pastor, até porque eu sempre tive convicção que eu não seria pastor. Né? Eu não sei se o pastor Renato vai lembrar, mas eu tenho certeza que o bispo José Valdício vai lembrar. No ministério, anos atrás, tinha-se o ENAP e o ENAB, que era o encontro, né, anual de pastores e bispos. E logo quando eu fui consagrado pastor ali, questão de 30, 60 dias que eu tinha sido consagrado, teve um ENAP, que eu não esqueço, esse ENAP. Foi ali no Iberostar, na Praia do Forte, e quem veio para ministrar para os pastores e bispos foi o pastor amadíssimo, querido, pastor Ricardo Robortella. Ele veio para ministrar louvando e também pregando, trazendo a palavra para os pastores e bispos. E eu lembro que quando ele assumiu o teclado, ele louvou, foi um céu tremendo naquele lugar, naquele hotel. E eu novinho ali, e ele aí perguntou, com certeza direcionado por Deus, meu irmão, nós aqui somos colegas de Jesus, todos aqui pastores, alguém aqui já pensou em desistir ou quer desistir do ministério? Eu não olhei para o lado, eu fui para frente. Na hora, quem não quer ou quem quer desistir, eu digo eu. E fui no meio de todos os pastores e bispos. Ai, meu Deus. E aí me joguei no chão, fiquei chorando e falei, Senhor, isso não é para mim. Eu não quero, não nasci para ser pastor. Não sei se muito ainda por falta de maturidade, à época, eu ainda sou também jovem hoje, mas à época muito menos maturidade ainda. E aí eu falei, não quero isso para mim. Já não sei se pelo peso da cobrança, que eu já vinha desde pequeno, né? Eu falei, não quero isso para mim, não quero ter a carga de ser pastor, de cuidar, de ter essa responsabilidade, e de muito menos um dia, né, ter como eu tive, como criança e como adolescente, meu pai, quando largou um pouco da vida profissional dele para se dedicar à igreja, né, ele é empresário, como sempre foi, advogado, ele, durante um bom tempo da vida ele largou isso para se dedicar à igreja, aí eu na escola, com toda criança, ouvia, esse aí paga a mensalidade com a sacolinha. Então, como criança, já existia muito bullying na minha época. Depois se criou esse nome mais bonito, né? Mas, então, eu cresci com isso, não vou ser. E se eu for ser pastor um dia, que eu não vou ser, eu não vou viver de igreja, de ministério, então eu sempre cresci com isso. E aí, depois, aprendi com meu pai, como muitas coisas, a maioria das coisas eu aprendi com ele. Ele falou, meu filho, Deus é especialista em pegar quem corre, porque quem quer geralmente não tem chamado. Não tem. E aí eu entendi isso e fui. E te confesso, né, já pulando para frente, eu sei que a gente vai ter idas e vindas, mas te confesso que mesmo depois que eu entendi que Deus tinha isso para mim, né, eu ser pastor, mas eu nunca imaginei também que eu seria ou eu estaria como estou hoje como presidente do ministério. Nunca almejei, nunca desejei, nunca quis, nunca sonhei, nem nunca pensei. Né? Mas eu vejo, acima de tudo, como Deus tem os caminhos dele, os propósitos, e eles têm que se cumprir. Verdade. Né? Amém. A gente, você falou aí, a gente caminhando muito tempo junto, a gente via a família lá toda engajada, né? Suas irmãs, tudo. Queria que você compartilhasse conosco, assim, como foi esse momento, assim, porque a Bispa Lorena era a pessoa que estava ali na frente, ela, na época que nós, muitos trabalhos. na abertura das igrejas filhas, ela foi a grande responsável ali por essa dissensão, por esse acompanhamento, por essa gestão. E em algum momento, assim, estava evidente, assim, a participação muito clara dela, muito natural, digamos assim, a participação dela. E, por outro lado, como você falou, essa expectativa, assim, todo mundo, na verdade, esperava o Júnior. Né? Naquele momento, assim, queria que você partisse o coração conosco. Assim,
naquele momento ainda não estava enraizado assim essa certeza, essa clareza no seu coração daquilo que o Senhor tem de propósito na sua vida, tinha de propósito? Não, isso eu deixei claro aqui. E só fazer aí até uma pequena correção, pastor, me permita, que quando você falou, né, de Lorena, você falou assim, ela foi responsável por toda a dissensão não, toda a expansão. Por toda a expansão. Então, ela quando estava... Crescimento. Ela quando estava ali realmente na frente da superintendência e cuidando das igrejas sírias, foi um período de expansão, de crescimento, de se plantar novas consolidação igrejas. Também, né? De consolidação. Nós somos frutos disso, na verdade, também. E eu acredito que, naturalmente, na cabeça de todo mundo que estava envolvido, né, principalmente na frente das regionais, das igrejas sírias, era algo que meio que natural, né, que fosse ela também. Só que foi como eu disse, às vezes, ou na maioria das vezes, para não dizer em todas elas, o Senhor tem um caminho que não é aquele muitas vezes que a gente espera. Ou né? deseja. Então, tem muita gente que eu sei, mas eu continuo amando e orando por todos eles, que tinham essa expectativa, né, que fosse, né, Lorena, ou que não fosse eu, talvez, como eu sei que no passado, né, antes aí de Lorena, de mim, né, nós tivemos pessoas no ministério que eu tenho certeza que são pessoas que o meu pai, à época, teve o desejo de que aquela pessoa, que não era uma pessoa da nossa família, né, fosse o sucessor dele. Né, mas conduzisse o ministério. Que fosse o sucessor, que fosse isso. E ele preparou para isso. Né? E hoje a pessoa, né, nem no ministério está mais conosco, continuamos amando e tal, mas não está mais conosco no ministério. Então, é isso. O propósito do Senhor, ele se estabelece. A gente queira ou não, aquilo que ele tem de propósito para a nossa vida vai se cumprir. Né? O que a gente tem que fazer é estar rendido, submetido a ele. Senhor, é o que você tem para mim. E para mim, eu já falando de mim, né, até porque vocês têm perguntado, eu já estava aí há 10, 12 anos, mais ou menos, na vida pública, e era o que eu tinha para a minha vida. Gostava, comecei a fazer isso, né, de carreira, e fui. Sua formação acadêmica? E o senhor deixando, só e deixando. Deus deixando. Sua formação acadêmica? Eu sou formado em administração de empresas, sou licenciado em matemática, sou especialista em gestão pública, em crise governamental, sou mestre em administração, né, mestre também em coaching, também fiz teologia, e aí fui trabalhando, mas eu fui mais enveredando pela parte pública, né, política e estratégia, também sou mestre em política e estratégia, e é uma coisa que eu gostava, e eu entendi em algum momento, não, se isso aqui é algo que eu estou gostando, Deus tem alguma coisa para mim nesse sentido. E fui crescendo, né, nas áreas e alcancei, né, posições que eu nunca sonhei. Alcancei posições que eu nunca sonhei. Eu cheguei a ser o secretário nacional de renda do Brasil. Então, é uma secretaria nacional onde eu fui responsável por um orçamento de 120 bilhões de reais. Então, nunca almejei esse cargo. Você me lembra, me dê só uma parte, meu bispo, nosso bispo Átila Brandão, ele costumava dizer nos testemunhos dele, né, que a vontade dele era ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E Deus tornou ele ministro. Não frustrou o sonho completamente. Aí você me lembrou isso agora. E eu te confesso que quando eu fui crescendo, para a glória de Deus na área pública, aí você vai dizer, mas você teve algum desejo? Tive. Lógico. Estava lá dentro, fui crescendo, fui galgando espaços que eu não imaginei que galgaria, e o Senhor foi me colocando nesses lugares, eu tenho certeza que foi Deus que me colocou. Mas depois que eu fui conhecendo toda a estrutura, principalmente a estrutura federal, teve um lugar que eu almejei estar. Teve um lugar que eu almejei estar. E quando eu estava ali, já no meu coração, entendendo o que seria... Desenhando ali, certinho. O fim da onde eu estava, que era na Secretaria Nacional de Renda, eu fui começando a trabalhar aonde eu queria estar. E aí, ali por volta de maio, se eu não me engano, de 2021, maio de 2021, foi quando eu tive uma conversa no governo federal e falei, tudo que me foi pedido, de plano, de programa a ser criado, nós criamos, expandimos e implantamos, e hoje é referência no mundo. Eu tive algumas vezes representando o Brasil na Unesco, tive na França, expondo o que era o Brasil, o Programa Social do Brasil, e defendendo o Brasil, o Programa Social referência no planeta Terra, e estava lá fazendo isso. Falei, então consegui fazer isso, chegou glória no topo. a Deus. Falei, Senhor, glória a Deus, Senhor, e onde eu quero estar? No Itamaraty, onde eu quero
Quero trilhar uma carreira internacional, uma carreira diplomática, e já tinha onde eu queria trabalhar. Isso inspirado pelo seu pai? Porque a gente ouve muito o desejo dele também. Não, acho que aí ele galgou, me parece que ele caminhou com suas próprias pernas, ou seja, veio a oportunidade. Eu digo essa área e essa diplomática. oportunidade fez valer. Isso até fala um pouco sobre Ele isso. fala um pouco, mas na área diplomática era algo muito específico. Eu tinha um lugar específico que eu queria estar, que era na Apex, era o lugar que eu desejava no meu coração. Né? E para a glória de Deus, eu consegui construir isso. E quando chegou a oportunidade, até para poder contar um pouco, para eu ir para Brasília, eu tive 3 ou 4 convites diferentes. Né? E eu orei todas as vezes. E todas as vezes o Senhor fechou meu coração e eu neguei as vezes todas que eu fui questionado nesse sentido. E aí, a última vez que eu fui questionado nesse sentido foi ali maio de 2020. E aí eu falei, vou orar mais uma vez. Eu estava no shopping em Salvador com um amigo da igreja, tomando um café. Trabalhava no poder público em Salvador. E aí recebi uma ligação de Brasília e falou, estou te ligando mais uma vez para te convidar, porque a vaga aqui é para você. Só você vai conseguir desenrolar isso. Eu falei, só eu? Eu sou o menorzinho, só você. E aí eu falei, olha, meu compromisso é que eu estou no shopping, tomando um café com um amigo no meu intervalo do almoço. Eu vou sair do shopping, eu vou direto para minha casa, minha esposa está em casa, e mais uma vez, eu vou me ajoelhar com ela e vou orar. E assim que eu tiver a resposta de Deus, eu te ligo. Cheguei em casa, Tati estava tomando banho, não esqueço essa cena, e eu falei, amor, eu recebi mais uma ligação de Brasília. E você disse o quê? A mesma coisa das outras 3. Eu vou procurar minha esposa e vou orar com ela. Cheguei lá, ela saiu do banho de toalha, a gente ajoelhou no banheiro. E a minha oração no caminho para casa foi, Senhor, eu não quero mais que venha de mim, já cansei de negar, tal. Eu me preocupo muito com a minha esposa e com os meus filhos. Se for para eu ir para Brasília, morar fora, o Senhor vai falar com ela, não quero nem que fale comigo. Porque na minha cabeça vai ser muito mais fácil ela dizer, não vai negar logo, natural da mulher, não, meu marido não vai ficar comigo. E nós oramos e, Senhor, confirma o que é que você quer, Senhor, fala comigo, fala com ela, e eu já tinha feito, fala com ela, essa era a minha oração. Quando nós terminamos de orar no banheiro, ela levantou e disse, enquanto eu vou trocar minha roupa, vá buscar sua mala que eu vou fazer. Eu liguei para Brasília e falei, minha mulher está fazendo minha mala, amanhã eu passo aqui no Serviço Público Municipal, vou pedir minha exoneração e estou indo. E fui. E lá Deus fez o que Ele queria, e então eu vi Deus em todos os momentos, em todas as etapas nisso. Falei, não, Deus me chamou para isso. Para isso. Esse é o meu chamado. Tudo conspirava. Tudo conspirava nisso. Falei, esse é o meu chamado, Senhor, eu glorifico, e eu já tinha um desejo, e ela também. Eu saí daqui. Falei, Senhor, eu não quero mais ficar aqui, até porque, não sei se inconscientemente eu saí daqui, eu já não vou ter mais um compromisso de estar ali, ali na igreja, nesse sentido. Eu falei, então eu vou para lá. E fui. Deixa eu pegar esse momento que o senhor está em Salvador ainda. Tá. Que o senhor recebe esse chamado para ir para Brasília. Até aí, para nós, está muito claro, e para as pessoas que estão nos acompanhando, de que estava tudo dando certo. Sim. De que estava tudo muito bem. Muito bem. Porque quando a gente fala de chamado, muitas vezes, fala de propósito de Deus, existe uma falsa impressão dizendo assim, não, quando as portas começam a se fechar... Você vai entender. Quando tudo começa a dar errado... Eu vou chegar lá agora. Fui para Brasília e tudo não estava dando certo, não. Tudo estava melhor impossível. Maravilhoso. Aqui em Salvador já tinha passado no Poder Público Municipal, tinha ocupado todos os cargos. Fui diretor, fui superintendente, fui subsecretário, fui secretário, foi tudo. E aí fui para um lugar que eu não imaginava nunca ir, ser secretário nacional do Brasil. Fui e comecei a viajar para fora, representar o Brasil em Portugal, em Paris, e estava na Unesco, ia para a ONU, e todas essas organizações eu que ia falar. Sonho de consumo. Sonho de consumo pelo Brasil, e estava tudo muito bem. Quando chegou ali, já um ano depois praticamente, que eu já estava lá trabalhando, foi como eu falei, implantei tudo. E aí eu gosto muito, sou movido por desafios. Eu falei, tudo que tinha que fazer, eu fazia. E as missões eram nada assim, não, mas tem que fazer mais tanto, tem que crescer mais Y%, mais X. A gente orava, o Senhor fazia acontecer, e fazia, e dava certo. Ele falou, acabou. Para mim aqui deu. Eu vou conversar aqui, não tem mais desafio, eu quero ir para outro lugar. Nesta época que não tinha mais desafio, aconteceu um problema num banco público federal, né, um problema grave, onde algumas pessoas foram exoneradas. E aí uma pessoa muito ligada a mim no governo federal chegou, vai ter uma vaga, né, para vice-presidente da Caixa. Você tem interesse? Falei, pô, vice-presidente da Caixa foi um negócio legal, né? Ela, não, é muito bom, o salário é maravilhoso. O banco de fomento do país. Salário maravilhoso. Eu falei, rapaz, que bênção, deve ser de Deus isso, né? Deus total. Mas eu falei, mas eu não quero, não é isso, porque eu estava focado no que eu queria. Aí eu falei, não, poxa, eu agradeço o convite e tal. Uma amiga minha que me ofereceu mais dinheiro, eu falei, não agradeço o convite, não quero.
Passou uns 15 dias, ela falou, vai ter agora uma vaga para superintendente nacional da Previdência Complementar. Ela falou, se você trabalhar lá 1 ano, você vai ter currículo para trabalhar em qualquer banco do mundo com o salário que você estabelecer. Eu pensei, poxa, o negócio... Aí eu fui sincero com ela, falei, eu não entendo nada dessa área. Ela falou, mas você é tão bom. Em 3, 4 meses você vai entender tudo. E você vai dominar. De conversa, de gestão, você vai gerir bem a equipe, o negócio vai fluir bem. Mas eu falei, eu não quero. Mas por que você não quer? Eu falei, não, porque eu estou focado no que eu quero. Aí disse o que eu queria ali, acabei expondo. E aí conversei também com o ministro. Falei, ministro, o que eu quero é isso, isso e isso. Aí ele falou, não, é válido. Aí eu falei, é válido, ele é. Você, metade da organização federal, quer ir para onde você está pedindo. Eu falei, mas eu desejo. Mas eu sou eu. E aí passou pouco tempo, não passou menos de 30 dias. Teve um evento muito grande do Itamaraty, no Palácio Tangará, em São Paulo. E aí ele me ligou. Ele disse, eu não vou, o presidente não vai. Você vai para esse evento no Palácio Tangará. Aí eu falei, tá bom, missão eu vou. Eu gostava de estar ali nos organismos internacionais, eu fui. Quando eu sentei na mesa, ele me ligou. Já está sentadinho aí, já passou pela segurança, ele, muito querido, amigo, brincando, eu falei, já estou sentadinho aqui na mesa. Ele falou, na sua mesa, à direita, está o chanceler do Brasil sentado. Eu falei, já vi, a mesa de destaque está ali. Ele falou, vá lá e cumprimente ele. Eu falei, ministro, eu não vou levantar no meio de um evento para ir lá cumprimentar uma mesa, só tem embaixadores. Tá? Ele falou, ele está aguardando você cumprimentá-lo. Eu levantei, cheguei lá, licença, boa noite, vim cumprimentar o senhor. Ele falou, Átila, estava aguardando você vir cumprimentar, me cumprimentou pelo meu nome. Eu falei, chanceler, o senhor sabe meu nome, embaixador? Ele pegou o celular dele, abriu uma conversa no WhatsApp. Você conhece esse rapaz do currículo? E ouviu o meu currículo. Eu dei uma risada e falei, conheço sim. Já tinha recebido as informações. Aí ele falou, parabéns, você está indo para onde você quer. Eu comecei a chorar, voltei para a mesa, mandei uma mensagem para a Tati, que ama também a carreira diplomática. A Tati fez relações internacionais. Eu falei, você não tem noção do que aconteceu. Ela falou o quê? Eu falei, Deus nos ama demais. Ela falou, ela já sabia para onde eu estava indo ali para o jantar. Ela falou, é sério? Eu falei, é sério. Deu certo. E o curioso, que quando eu fui para Brasília, eu te falei, eu recebi 3 ou 4 convites, todos eu orei. Neste sentido, até então, eu não tinha orado, porque eu falei, é óbvio que Deus está no negócio, eu não preciso orar, é meu sonho. Era um desejo do coração. Lógico, eu falei, Deus tem isso. E o Salmo 37,4, deleita-te. Eu falei, é Deus puro, Deus me honrou, Senhor, Deus me honrou. Glória a Deus. E aí eu estava ali naquele desejo, e aí cheguei depois no hotel, dormi. No outro dia, em vez de retornar para Brasília, que eu teria que retornar, eu comprei uma nova passagem e saí de São Paulo direto para Salvador. Falei, não, eu tenho que ir para casa celebrar. E cheguei aqui, amor, pense o sonho das nossas vidas. E ela falou, e agora? O que é que falta? Eu falei, agora é escolher onde é que a gente quer morar. Ou a gente pode morar em Brasília, continuando lá, trabalhar ali na PEC sede em Brasília, ou a gente pode escolher qualquer escritório do mundo. Tem em Portugal, tem na Rússia, tem em Tel Aviv, tem em Jerusalém, tem 6 nos Estados Unidos. Então eu escolhi, eu quero morar nos Estados Unidos, vou para lá, vou ganhar em dólar, salário maravilhoso, né? É fora do teto. Então, juntando o que eu receberia de benefícios, né, em dólar, etc., mais com salário, coisa maravilhosa. Ordem de quase 100 mil reais por mês. Eu falei, tá maravilhoso. Tá bênção demais. Eu sonhando, falei, Deus, você é tremendo, Senhor, eu já alegre. Aí falei, Tati, amor, a gente vai só orar para agradecer. Porque isso é Deus na minha vida. Né? Um salário desse espetacular, 6 dígitos por ano, é Deus puro. Ela falou, não, vamos agradecer. E quando eu ajoelhei com ela para agradecer ao Senhor. E aí eu não senti que Deus recebeu o meu agradecimento. Eu falei, Senhor, eu te peço perdão. Eu não quero te agradecer, eu quero saber se é da tua vontade. E nunca vou esquecer a resposta de Deus. Marcou minha vida para todo sempre. Quando eu falei, Senhor, eu sei que é da tua vontade, porque eu sonho isso, minha mulher sonha isso, meus filhos querem ir embora do Brasil também. A única coisa que eu ouvi do Senhor, e até hoje ecoa no meu coração, foi, e as minhas ovelhinhas? E eu comecei a brigar com o Senhor, eu falei, Deus, tem ovelha no mundo inteiro. No mundo inteiro tem gente, no mundo inteiro tem o evangelho para ser pregado, no mundo inteiro o seu evangelho precisa expandir, o seu governo precisa ser implantado, não precisa ser em Salvador, não precisa ser na Bahia, Deus tem ovelhinha no mundo inteiro. E pode ser de outra forma? E mais uma vez eu ouvi só, e as minhas ovelhinhas, eu comecei a chorar convulsamente. E Tati falou o que foi, eu falei, amor, ele está perguntando das ovelhinhas, ela começou a chorar. Ela falou, você vai fazer o quê? Eu falei, amanhã eu volto para Brasília mais uma vez. E vou pedir minha exoneração de tudo. Ela falou, e a gente vai fazer o quê? Vai viver de quê? Eu falei, não me interessa.
eu vou voltar para Salvador, sem saber o que eu vou fazer da vida, mas eu não fico mais um dia aqui. Porque foi claro, a primeira vez que eu ouvi 100% claro a voz de Deus foi isso, e as minhas ovelhinhas. E dali eu larguei tudo. E quando eu conversei com o ministro, ele falou, você deve estar me contando uma piada, você sabe o que eu tive que fazer? Pra Você sabe com quem eu tive que mexer? Te colocar. Ele falou, você foi responsável, junto com a equipe toda do ministério, nós criamos o maior programa desse governo. Então, assim, se você não quiser ir para lá, onde você pensar, tem espaço para você. Eu falei, não tem mais espaço para mim. Eu acredito que até Deus falar comigo mais uma vez, meu tempo na vida pública encerra hoje. Mas você vai fazer o quê? Eu falei, não sei. E vai trabalhar lá onde? Não sei. E vai viver de quê? Não sei. Mas como é que você pode fazer isso? Eu falei, eu posso, porque para eu vir aqui, o senhor lembra. Eu orei 3 vezes, as 3 eu disse a você que não vinha. Na 4ª ele liberou, eu vim. E agora eu senti que não é para ficar. É o chamado, mas você né? está no auge. Eu falei, não quero estar no auge sem ele. E voltei, sem saber o que eu ia fazer. E sem saber o que eu ia fazer, quando eu voltei, era num fim de semana, meus pais estavam na casa de praia, e aí eu fui com minha esposa para lá. Sem eles saberem dessa conversa, e ele me chamou no quarto, ele e minha mãe, eu e Tati. Até eles não sabiam de nada. Nada. E para eles era mais um fim de semana que eu estava em Salvador. Ele sabia que eu estava me movimentando para ir para um outro lugar, e ele me chamou assim, disse, filho, chegou o meu tempo e você vai assumir o ministério. Aí eu comecei a chorar e disse assim, o senhor tem certeza disso? Ele falou, eu tenho, e você também, porque Deus já falou com você. Aí eu chorei mais ainda, falei, não, eu estou vendo aqui, vou me preparar. Ele falou, não se preocupe, quando ele chama, ele vai garantir, descansa o seu coração. Não vou dizer a você que vai ser fácil, não é, mas eu vou dizer a você que ele vai te sustentar todos os dias. E de lá para cá a gente tem visto isso. São desafios, são coisas novas, são dias alegres, são dias tristes também. Mas eu falo sempre na igreja, onde eu estou com amigos, seja na igreja, seja fora, um restaurante almoçando, eu falo, tem muita coisa boa, mas é bom demais ser crente, não tem nada melhor. Não tem nada melhor. E o melhor de tudo é quando a gente tem a certeza de que a gente depende dele. Que Deus está nesse negócio. Vai dar certo, vai dar errado, não sei, mas eu dependo dele. E seja qual for o resultado, se ele está na frente, pode ter certeza, o resultado é garantido. Como a palavra diz, o bom não é o começo, o bom é o fim. É como termina as coisas. Eu vejo assim, que são ciclos. Acho que tudo na nossa vida são ciclos. Se a gente parar para ver, e eu queria a sua avaliação disso, o quanto foi importante você ter tido essas vivências. E se você enxerga que todo esse processo que você viveu na vida pública, a formação acadêmica, se isso de alguma forma você entende hoje, se é claro para você que fez parte de um grande projeto que o Senhor quis lhe dar de instrução, de ferramenta, de experiência, porque assim, quando a gente está passando por essa vivência, a gente não consegue entender o macro de Deus. A nossa visão está ali para agora, e isso é humano. Eu acho que isso é humano. Às vezes a gente é julgado por isso, por não conseguir enxergar e ter uma visão ampla, mas isso é humano. A gente está ali vivendo, gozando daquele momento, se alegrando, tendo prazer, como você falou. Estava tudo fluindo e foi o Senhor que mandou. Então não tinha nada até aquele momento fora dos propósitos do Senhor. Então eu entendo que foram ciclos. Eu queria a sua opinião. Treinamentos, né? Porque Deus, ele, como já foi dito desde o início, ele tem uma lógica que não é a lógica humana. Eu, antes de aceitar Jesus, de ser cristão, eu tive uma vida profissional com muitas experiências. E eu não entendia aquilo naquele momento, para mim tinha uma finalidade. Era aumentar os meus ganhos, porque eu trabalhava com material de construção, e quando uma empresa lançava um produto, ela fazia uma espécie de um seminário para apresentar o produto, para você poder vender o produto dela, e você ganhava, além da empresa que você trabalhava, você ganhava da empresa que representava. Mas aquilo para mim tinha um sentido, que era o dinheiro.
Hoje eu vim entender que não, aquilo me serviu para muitas ações e atividades que eu faço e desenvolvo ao longo do dia a dia na minha vida. Então, isso é treinamentos e glória a Deus que foram momentos do qual você estava ali focado, direcionado, feliz, fazendo o que realmente Deus queria e você gostando. E dando resultado. E dando resultados. Né? Bem feito. Mas o resultado maior é outro. Não, eu vejo, né, como nós falamos no começo, o propósito de Deus ele tem sempre que se cumprir, a vontade dele vai sempre imperar e se realizar. Mas eu vejo que na nossa caminhada cristã, nossa caminhada com Deus e até acima de tudo para o cumprimento do nosso propósito, a gente não tem, eu brinco muito isso na igreja, acho que pela própria idade que eu tenho e na minha geração, eu tenho 45 anos, como eu falei, então eu sou de uma geração que eu peguei do Atari até hoje o Xbox, praticamente todos os videogames, e eu gosto de videogame. E aí eu brinco na igreja quando eu estou ministrando e pregando, eu falo assim, eu não sei para vocês, mas o videogame me ensina muito. Me ensinou muito. Pessoal, como? Eu disse, me ensinou uma das coisas mais importantes que eu aprendi na vida. Aqui no videogame, assim como na vida, a gente não pode pular fase. Você tem que vencer uma fase para entrar na próxima. Você tem que fechar um ciclo para entrar no próximo. Então, sem tomar game over. Sem tomar o game over. Então, eu entendo que todas estas fases da minha vida, seja na vida pública, nos cargos que eu ocupei, Deus me levou ali para que o propósito dele se cumprisse. Né? Todos os lugares que eu passei, de alguma forma ou de outra, eu fui capaz, né, pela misericórdia e para a glória de Deus, de ajudar a igreja de Deus na terra. Né? E as conexões que foram feitas ali, em algum momento ou outro, foram necessárias para quando eu precisei ajudar algum pastor, algum ministério, eu tinha o recurso para fazer. Né? E Deus nos treina e nos ensina muita coisa. Acima de tudo, nos ensina sobre organização, sobre valores, de como a gente montar uma equipe, de como a gente estruturar uma equipe, de como avançar com um projeto. Então, eu tenho certeza absoluta que tudo isso Ele fez, né? E essas ferramentas Ele foi desenvolvendo em mim, que Ele já tinha colocado dentro de mim, para que no momento certo eu pudesse aplicá-las para o reino e para a expansão do reino na terra. Né? E dentro da vida pública, uma coisa que eu aprendi, né, forte é isso. Apesar de que em eleições a gente tem muita questão assim, né, de chapa, de partido e isso, né, mas quando você vai, por exemplo, dentro da Câmara Federal, né, eles estão lá, é um grande corpo, né, então eu entendo também na igreja como um grande corpo, né, claro que os homens criaram, isso eu aprendi com meu pai, né, as denominações para o Senhor e tem as placas, mas se placa de igreja fosse bom, eu falo isso muito, estava dentro do tempo, não estava fora, né, tomando chuva. Então, acima de tudo isso, né, para a gente contribuir com a expansão do reino, que a gente possa trazer a unidade do corpo, né, e conseguir expandir o reino nesse sentido. Então, tenho certeza, sim, que todos os processos que eu passei foram a minha formação continuada para que eu pudesse cumprir o propósito que Deus tem em mim, para mim e através de mim. Glória a Deus. Amém. Eu estava me lembrando agora, rapaz, você falando, você usou uma frase assim que me marcou muito, assim, que assim, eu sempre fui focado naquilo que eu queria. E você, em algum momento, você usou um paralelo sobre deleita-te no Senhor. E eu me lembrei de um episódio, me veio aqui à mente, eu sou gerente de um grupo empresarial aqui em Salvador, que um dos nossos negócios é a Select ali em Itaigara. E eu, não sei se você vai se recordar disso, eu não me lembro se foi com sua mãe ou com você e seu filho. Isso ficou famoso lá na empresa. E, se eu não me engano, eu ouvi da boca de sua mãe, que foi médica dos meus 2 filhos. Que você estava a gente tinha um pokebola lá. Eu te conto agora essa experiência. Isso a empresa inteira ficou sabendo disso. Eu te conto agora, porque então eu vou deixar você falar. Ontem tomei café nela. Nós estávamos naquela Select ali do posto Shell, do lado do Shopping Cidade, ali em frente ao Parque da Cidade. E ali eu tinha o quê? 1 ano, ou menos de 1 ano de casado com Tati. A gente morava ali no Itaigara, na Cerveja de Barros, e ali era um posto que a gente ia bastante naquela Select, né, já fazendo aí o merchan deles, porque tudo ali eu achava muito gostoso, mas especificamente eu ia muito ali, acredite se quiser, para comprar uma bandejinha que vinham 6 pães de batata recheado de pasta de alho incrível. Incrível. E quando não era para isso, comprar outras coisinhas e também um sorvete Häagen-Dazs, que era um dos poucos lugares que vendia.
Aí estou ali com o Tati, abastecendo um carro, aí falei, amor, vou soltar para pegar o pão de alho e o sorvetinho lá da Häagen-Dazs. Aí soltei e achei já alguma coisa diferente quando eu entrei na loja da Select, porque tinha vários balões pendurados no teto. Balão de aniversário, mas não era com gás hélio, era um balão cheio de boca mesmo. E depois eu vim saber que tinha um bilhetinho dentro e colado com durex no teto. Aí eu cheguei no caixa e aí a atendente falou, o senhor reparou a loja toda decorada? Eu falei, reparei. Ela falou, não, se o senhor gastar, sei lá, acima de R$30, R$40, você tem direito a estourar um balão. Eu falei, poxa, que legal. Ela e no balão tem alguns prêmios, tem um chiclete, tem um bombom, tem não sei o quê. Eu falei, o que mais? E eu vi atrás dela, no balcão, tinha uma caneca de louça vermelha da Ferrari, com um logo também de louça da Shell. Aí eu falei para ela, na minha compra, adicione a caneca, por favor. Ela disse, não, a caneca não é para venda. Eu falei, como não? Está na prateleira. Ela falou, não, a caneca só é uma. E é o brinde, tinha assim, uns 30 balões na loja, 40, 50. Aí eu falei, só tem um. Ela falou, tem vários prêmios, mas a caneca é única. Aí eu falei, entendi. Mas então a senhora pode pegar a caneca que eu vou levar. O senhor não entendeu. A caneca não é vendida. Tem que furar o balão. Tem que estourar o balão. Aí eu falei, o balão da caneca é aquele, pode pegar a caneca que eu vou levar. Ela falou, o senhor não entendeu, tem que estourar. Eu falei, senhora, eu entendi. Mas é porque está no meu coração que a caneca vai ser minha. E eu já sei que o balão é aquele. Para não perder tempo, pede a caneca. Não, eu falei, então me dê a caneta aqui. Eu fui lá, poquei o balão. E aí nem reparou que tinha caído o papel. Eu falei, já poquei, pode pegar a caneca. Ela falou, tem que abrir o papel. Eu falei, cadê a caneca? Eu peguei o papel e entreguei ela, não abri. Falei, está aqui o papel, pega a caneca. Quando ela abriu, tinha lá uma caneca. Eu falei, a caneca eu tive esse desejo de ter essa caneca. E até hoje eu tenho a caneca. E ontem tomei café na minha caneca. Olha aí. E assim, eu faço esse paralelo experiências incríveis. Essas experiências, assim, o Senhor contempla o nosso coração. Quando a gente fala de chamado, e eu propositalmente, conversando com o Valdir, assim, coloquei esse tema, dizendo assim, os meus planos versus os planos de Deus. Então, quando a gente, em algum momento, se insere nos planos de Deus, quando a gente diz assim, olha, tudo bem, eu tenho um talento, eu tenho um dom, o Senhor me capacitou, eu estou preparado, mas assim, tudo isso está a serviço do Senhor. Então, eu quero me deleitar naquilo que o Senhor quer. E pegando um pouco disso que o pastor Renato falou, e já dando aí um spoiler que está no meu coração para eu ministrar agora domingo que vem, domingo de ceia na igreja, que faz parte até de um pouco daquilo que eu falei, que foi o tema lá no Aviva Bélgica agora, que é Eis-me Aqui, né, que foi o tema lá. E o curioso é que muita gente, né, tem esse desejo e fala para o Senhor, e berra, Deus, eis-me aqui, Senhor, quero ser usado nas suas mãos. É lindo isso. Só que a pessoa não entende que para o Senhor usar, ele quer usar, beleza, ele quer usar, mas para ele quer usar, ele vai preparar. Isso. Só que tem muita gente que quer ser usado de alguma forma, só que ele quer pular a preparação. Então, um pequeno exemplo rápido, até porque isso eu quero desenvolver no domingo que vem agora, né? Tem vários exemplos na Bíblia, mas a gente pode citar aqui, por exemplo, de José. Eu amo a história de José, E José estava lá na dele, já tinha toda aquela questão do ciúme com os irmãos, tinha a questão da túnica, né? Quando ele vai chegando no campo, os irmãos já falam, lá vem lá o sonhador, porque ele sonhava realmente as revelações de Deus para ele. O lindo é quando Deus nos revela algo, quando Deus nos entrega através dos seus profetas, suas profetisas, ele mostra algo que ele quer fazer em nós, através de nós, no tempo dele. No tempo dele, exatamente. Que geralmente é no tempo futuro. E aí o pai de José chega para ele e fala, seus irmãos estão no campo, e eu quero que você vá lá, servir, óbvio, e me traga um relatório. Qual foi a resposta dele? Eis-me aqui. Quando ele disse eis-me aqui, aí Deus falou, não é possível que ele está dizendo isso não. Ele sabe como os irmãos tratam ele, sabe isso tudo, mas mesmo assim está disponível, é esse aí. E quando ele foi para servir ao pai em obediência e trazer um relatório, foi vendido. É a representação na terra do mundo espiritual. Isso. Né? O servir. Foi servir e literalmente foi servido. Foi servido em que sentido? Foi servido aos mercadores, foi servido a Potifar, mas em foi nenhum servido momento, na prisão. Mas em nenhum momento abandonou o Senhor. E Deus fala, onde ele passou, a Bíblia fala, Deus era com ele e ali prosperou. E aí aquela porque estava no pergunta, centro da vontade. a pergunta que eu já lhe trago aí de novo, sobre a própria figura de José. Será que se o Senhor tivesse revelado toda a trajetória para ele, olha, você vai passar por isso, o processo vai ser assim, será que ele teria topado, meu irmão?
Pois é, aí essa pergunta cabe a gente também. É Porque verdade. todo mundo aqui já recebeu alguma palavra do Senhor. Deus vai te fazer isso, vai te levar em tal lugar, tal. Mas não fala o processo, porque se fala o processo, a maioria desiste do propósito. É verdade. Com Davi não foi diferente. Vá lá servir os seus irmãos, leve pão para ele, queijo para o capitão da guarda e traga um relatório de volta. Já tinha sido ungido para ser rei. Chegou lá e encontrou o quê? Encontrou o que ele precisava. Uma batalha que daria a ele notoriedade. Mas se não for para enfrentar gigante, irmão, nem vai. Imagina, ó, você vai levar, vai encontrar um gigante, você vai ver, né? Faz sentido. Apesar de que muitas questões dessa natureza, não com muita profundidade, às vezes nos chegam e a gente até entende e cumpre. Mas na sua maioria, se vier a revelação, Corre. não dá para Não abrir. dá. É humano, né? Não dá. tem jeito. Por isso que o Senhor fala e Ele entrega as palavras, como a gente já falou aqui, na sua grande maioria esmagadora, num tempo futuro, porque até a gente chegar lá, a gente precisa se preparar. Então, Davi já tinha sido ungido para ser o próximo rei, ele já tinha sido ungido. E a gente vê que a unção serviu para várias coisas, inclusive para enfrentar o gigante. Talvez se não tivesse sido ungido, não poderia enfrentar o gigante. Mas ele já tinha sido ungido, mas mesmo sendo ungido, ele precisava ter notoriedade entre o povo que o gigante deu. Com E certeza. ele precisava entender como ser rei para depois ser rei. Então o que ele foi fazer? Servir no palácio. Servir ao rei. Para ser servo primeiro. E um rei que queria matá-lo. Matar ele, perseguir, matar, imagina, não era em qualquer lugar. E outra, essa questão do chamado é interessante, eu lembrei que agora, o próprio Jesus, né, no Getsemane, ele, ao orar ao Pai, ele coloca, né, o seu próprio chamado em questão. Porque quando ele diz assim, olha, Pai, olha para aí, vê se tem alguém que pode substituir. Se tem, Passa de mim. passe, é o chamado. Por quê? Porque ele já sabia. Passe. Agora, cumpre a tua vontade. Essa, para mim, é a frase-chave, né, do Calvário e da entrega de Cristo para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Quando o bispo Júnior fala sobre José, ontem eu tive ministração aqui na igreja do pastor Emerson, e eu queria ler 2 versículos aqui que assim foram profundos. Acabou a ministração, ele me deu para fazer disso. Eu digo, cara, eu não consigo ainda, porque ainda estou mastigando assim aquilo que o Senhor soprou no meu coração sobre José. Gênesis 41, verso 51, diz assim: a partir dos 50, antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Depois de tudo isso, deu a José 2 filhos. Verso 51. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. E ao segundo filho, ele chamou Efraim, dizendo, Deus me fez crescer na terra onde eu tenho sofrido. Aqui para mim foi uma revelação tremenda, porque assim, ele vai dar Manassés e Efraim para todos nós. Sim. Ele vai nos dar um momento de que a gente vai dizer assim, isso aqui é para cauterizar aquilo que você passou, é para dar sentido àquilo que você passou. E esse é para crescer, esse é para começar de novo. E aqui é para você viver um novo tempo que Deus tem sobre sua vida. Então, assim, eu recebo Amém. Efraim, Manassés, cada dia na minha vida. Para mim, toda vez que fala de José, eu sou completamente apaixonado pela história de José. É uma história que eu estudo muito na Bíblia, eu gosto de estudar, gosto de escrever sobre ela, assim como também de Davi. Já ministrei algumas vezes sobre José. Domingo, eu falei, vou falar de novo sobre José. E toda vez que eu vou estudar, eu peço ao Senhor, me mostra uma coisa nova, Senhor, porque eu sou apaixonado por José, pela história de José. E como a gente estava falando aqui um pouco de treinamento, de caminhada, né, de processo para viver o propósito de Deus, não é à toa. José foi o segundo homem mais poderoso do Egito, né? Mas para ele chegar naquela posição e para governar aquele país, ele tinha que entender de todas as camadas daquele país. Então ele tinha que entender como um preso vivia, ele tinha que entender como um oficial da casa de um oficial vivia, ele tinha que entender como o padeiro era, como o copeiro era. Todas as posições do palácio ele passou. Na prisão ele passou, no calabouço ele passou, no mercado de escravo ele passou. Todos os lugares ele teve acesso. Ele viu como é que a corte se portava, tudo isso.
e tinha os dons de Deus e aquilo que ele carregava do Senhor dentro dele. Onde ele ia, o que ele carregava em Deus, ele levava com ele. E aí, quando eu fui entender que não foi o fato de o Senhor ter dado a ele um dom de revelar as coisas ocultas e de profeta, que fez ele o segundo no Egito. Não foi isso. Ali foi consequência. O dom que ele carregava deu a ele foi o acesso. O acesso. Porque quando o copeiro lembrou dele, e o faraó tive o sonho, ele falou: rapaz, eu vi um homem, um menino judeu, chama ele. Então o dom dele deu acesso a ele. Mas ele podia chegar na presença de faraó e dizer assim: você sonhou isso, isso e isso. Deus fala com você. Muito obrigado. Parabéns, vou dormir tranquilo agora que eu já sei qual é meu sonho. Eu tenho que estruturar agora o Egito. Quando ele terminou de relatar, baseado no dom que Deus tinha dado a ele, ele disse: mas o faraó apresenta a solução. Precisa encontrar um homem que precisa implementar este plano. Ele vai recorrer à terra, ele vai pegar 20% ou 1/5 disso aqui, vai recolher, vai estocar, Quando ele deu o plano todo, o business plan todo, como é que o Egito ia sobreviver, não tem um melhor que você. Um administrador. Agora, por que ele conhecia? Porque ele se preparou. E tem muita gente que na caminhada com Deus ouve um psiu, já acha que é o chamado e não se prepara. Não, Deus garante, garante, irmão. Mas você tem que se preparar também, porque o dom que ele te deu vai te dar o acesso. Mas se você não se preparar, você não vai cumprir na totalidade do propósito dele no tempo que ele quer que você cumpra. E da forma como ele quer. E da forma como ele quer que o propósito dele vai se estabelecer. Mas, se você estiver preparado e vier estudando e prestando atenção nos sinais. É interessante você falar isso, Bispo, porque assim, as pessoas estão nos ouvindo aí agora, muitas delas, diante desse tema, vieram com expectativas. Assim, meu Deus, eu quero, no WhatsApp mesmo, no Instagram, botar lá na caixinha de perguntas. Eu até hoje tenho, assim, essa senhora tem, sei lá, 60, 70 anos, até hoje não descobri o meu propósito de vida, até hoje não descobri o meu chamado, porque eu penso, queria ouvir a opinião de vocês, de que muitas vezes as pessoas estão esperando sempre algo grandioso, esperando assim, olha, é isso aqui e acabou. É esse lugar e pronto. E se esquece de viver cada um, de entender que tudo isso é cíclico, de que tudo isso é um processo, de que tudo isso é um chamado, de que tudo isso é uma etapa que o Senhor vai preparando. E as pessoas estão lá esperando, o tempo passa, e se depara com o final de sua vida dizendo: cara, não vivi. E ainda vai culpar Deus também, né? Ainda bota a culpa em Deus. Ai, que Deus! Você não revelou para mim, né? Você não revelou. Agora, Bispo, eu quero costurar aquilo que a gente já falou e ir para uma outra fase da nossa conversa, que é o seguinte: você entendeu os ciclos, entendeu a preparação, entendeu o momento, abraçou esse chamado de Deus e, com certeza, como você falou, muitos desafios, acho que a palavra é desafio mesmo. Queria que você falasse um pouquinho assim, porque a gente está vivendo, o senhor está vivendo especialmente, digamos assim, uma transição de gerações, né? E que isso, até biblicamente, é normal. Você vê histórias a movimentação do Senhor. Até aquele momento, a movimentação era dessa forma. A partir daqui, o mesmo Deus, com o mesmo princípio, com as mesmas instruções, agora ele vem e se movimenta de uma forma diferente. Como é que você tem vivido isso? Quais os desafios, as mudanças que o senhor tem enfrentado no dia a dia? Como é que tem sido isso na sua caminhada aí? Olha, as mudanças, elas são necessárias. São naturais. São naturais e os ciclos nós todos temos que viver, né, por ciclos. Se não fosse assim, o Senhor não tinha feito até toda a terra vivendo por ciclos. A gente vai entender isso nas estações do ano. A gente nem sempre vai viver só de inverno, nem sempre vai viver só de outono, mas vai ter primavera e vai ter verão também. Só que o mais curioso, e aí é do ser humano, né, tem muito ser humano, para não dizer a maioria dos seres humanos, né, não gostam de mudanças. Então tem gente que ainda fica, mas será? Questionando, né? E em relação ao reino também não é diferente. Porque quando a gente está acostumado, está me fugindo outra palavra mais bonita, ou mais acomodado com a situação, a gente nem sempre quer se mexer para sair dela. Né? Não, tá bom, tá bom, gostoso, vou ficar, é cômodo. Tá, né? Ontem, né? E a gente vai chegar, vou explicar isso totalmente, mas ontem, ministrando na igreja de noite, né? Eu estava falando numa passagem que, na maioria das vezes, né, todo mundo, nesse trecho específico de Lucas 5, fala muito e prega sobre a pesca maravilhosa. E aí eu já tinha pregado algumas vezes sobre esse texto da pesca maravilhosa, e estudando esse texto, o Senhor me deu uma coisa que eu preguei ontem na igreja completamente diferente, sobre barcos estacionados na areia.
Porque Jesus chega naquele lugar e os pescadores tinham chegado numa noite frustrada de pescaria, algo que ia levar sustento para eles, não só o alimento, mas o sustento financeiro, e não tinha, estavam frustrados mesmo, mas mesmo no alto das suas frustrações, eles estavam cuidando do seu equipamento de pesca, do seu equipamento, que era a rede, eles estavam lavando a rede, preparando a rede para isso, e os barcos estavam estacionados na areia, os barcos estavam encalhados. Aí eu falei que o barco não foi feito para estar na areia. Verdade. O barco está feito para estar navegando, né? Mas o barco, quando ele já está encalhado, para você tirar ele daquela situação, você Tem que precisa esperar se mexer. a maré subir. Ou a maré subir, ou É. você tem que fazer um esforço sobrenatural para tirar ele dali. Empurrar ele para fora, um esforço muito grande. Então tem muita gente que, não, meu barco já está aqui, eu não vou mexer não, vou deixar ele aqui quietinho. Mas você tem que tirar ele dali, porque aquilo ali não é natural. O natural é ele estar navegando. Então tem muitas vezes, principalmente quando a gente está num momento como esse, né, que a transição, né, já começou, né, nós temos 1 ano e pouquinho de transição, mas eu falo que ela continua acontecendo. Continua, com certeza. Né, não é da noite para o dia. Uma geração não é um ano. Não é um ano, então nós estamos ainda avançando e fazendo muitas mudanças, muitas coisas, tudo, sempre buscando o Senhor, qual é a direção do Senhor, o que é que você quer, Senhor, o que é que você quer para essa área, para esse departamento, e nós estamos avançando nesse sentido, mas tem muita gente que ainda fala, poxa, mas eu entendi que eu tinha que ficar aqui, que eu tinha que ficar em tal lugar, que eu não podia sair, questionando nesse sentido, mas com o tempo elas vão entendendo, não, realmente, agora deixa eu procurar o Senhor, para ver se foi dele mesmo, se é de Deus. E aí vai cedendo. Então é natural, a gente entende que às vezes tem esse questionamento mesmo, mas acima de tudo, né, o que está no nosso coração é que o reino tem que avançar. Com certeza, não pode parar. O reino não pode parar, o reino tem que avançar, é o que está no nosso coração. E a nossa oração, quando eu falo nossa, né, eu falo muito assim, minha e de Tati, né, que estamos na frente do ministério, é Senhor, a gente sempre ora, e a intercessão sempre orando por isso também, Senhor, traz luz em todas as áreas, nos mostra, Senhor, o que é que Tu quer, nos mostra o que é que o Senhor quer que mude, Senhor, vai falando conosco, e nos mostra, Senhor, como te servir melhor, como te amar mais, não só a Ti, Senhor, mas o Teu corpo, a Tua igreja na terra, como é que a gente pode avançar nesse sentido. Tem dificuldades? Tem barreiras, tem, mas a gente vai orando e vai avançando. Acima de tudo, afinal, são suas ovelhinhas, papai. Então a gente fala assim, Senhor, a gente vai orar e a gente vai avançar, Senhor, a gente não vai orar e vai estagnar. Então a gente vai orando, a gente vai avançando, né, as mudanças vão acontecendo e o reino vai seguindo. Mas com relação àqueles, né, o pastor Neto até colocou, que até agora ainda não encontrou o seu chamado. O que dizer para essas pessoas? Olha, o que dizer para essas pessoas? É um desafio. É um viu? desafio grande, é um desafio grande. Porque isso é uma questão, eu vejo assim, de intimidade com o Senhor. É você, com Ele, buscar, identificar no que o Senhor quer para você. E se você não consegue isso... Eu vou dar, meu amado bispo Zé Valdício, um exemplo meu, tá, da minha vida. O natural, para mim, até 2020, até junho de 2021, se perguntasse assim, Júnior, qual é o seu chamado? O que é que Deus tem para você? Eu digo, simples. Estampar está claríssimo. Área pública, eu tenho crescido nessa área, tenho chegado a lugares que eu nunca sonhei, Deus tem me usado para ajudar a igreja dele na terra. Interessante você falar assim, está claro para mim. Está claro. Você falou uma coisa muito interessante, sabe? Aí eu vou apimentar, posso apimentar um pouquinho, né? Não acabou a resposta não, viu? Deixa ele vou botar um tempero aqui no meio. Quando ele fala assim, até 2020 o meu chamado, então eu posso entender, Bispo Átila Júnior, que o chamado pode mudar durante a trajetória de vida? Não. Até 2020, eu falei, até 2020 o que eu entendia do meu chamado. Aí, pronto. Então, para mim, estava claro. Para mim, estava claríssimo. Meu chamado é isso. Interessante a sua resposta, sabe por quê? Porque quando você fala assim, para mim estava claro, pode não ser, com certeza não era o chamado de Deus, mas era o que você almejava. Sim. Isso então vale dizer que para aquelas pessoas que ainda não têm a convicção, elas sequer têm chamado? Não, eu não vou dizer isso. Agora, o que eu quero dizer, mais uma vez, dentro do meu exemplo. Né? Para mim era claro, porque ali também,
né? Eu gosto muito de uma expressão que eu aprendi com um bispo que eu amo demais, né? E tive a oportunidade de me aproximar mais ainda dele no tempo que eu morei em Brasília, que é o bispo J.B. Carvalho, né? E ele fala assim, às vezes a pessoa é um profissional liberal, a pessoa é um médico, é um advogado, é um empresário, qualquer coisa ou outra, né? E questiona-se, poxa, mas será que Deus queria que eu fosse um pastor, um evangelista? O que vocês têm que entender, irmãos, eu achei lindo quando ele falou isso, é que vocês são sacerdotes de mercado. Vai exercer o seu sacerdócio na sua empresa, vai exercer seu sacerdócio no seu escritório de advocacia, vai exercer seu sacerdócio no seu consultório médico. Então, a gente tem que entender e buscar do Senhor essa resposta. Então, quando eu falo que na minha cabeça ali até 2020, 2021, isso era o que Deus tinha para mim chamado, porque estava fluindo nessa área, eu estava crescendo nessa área. Exercendo o sacerdócio nessa área. O sacerdócio de mercado nessa área, estava podendo também ajudar igrejas e líderes nessa área. Eu falei, Deus tem isso para mim. E casou muito lindo, ó Deus, maravilhoso, que bênção. Né? Mas, como eu falei, a gente tem que ter todo o tempo da nossa vida, né, tem que estar aferindo com o Senhor, é isso mesmo? Sim, com certeza. Tanto que eu falei, para ir para lá, orei 4 vezes, as 3 primeiras, não. Até que ele falou, vá. Quando chegou aquilo que eu sonhava, eu falei, não vou nem orar, vou só agradecer porque é de Deus. E aí foi quando eu fui orar e não era para eu estar mais ali. Então, não adianta também a gente querer buscar, não, mas eu procuro a voz de Deus e Deus fala de tantas formas. E Deus não fala comigo. Se eu não estiver, claro que aqui a gente tem um microfone que está facilitando, tem uma mesa de som que está tudo integrado, mas se não tivesse um microfone aqui, e nós 3 aqui, né, não só quem está ouvindo, se eu estivesse falando com essa entonação de voz, vocês estariam ouvindo. Uhum. Mas se eu estivesse do outro lado da igreja, sussurrando, vocês não iam ouvir. Então, muitas vezes as pessoas estão reclamando que Deus não está falando com elas, sem saber onde elas estão posicionadas em relação ao Senhor. O Senhor não sai do lugar dele, é a gente que se afasta. E muitas vezes quer cobrar do Senhor uma resposta quando a gente não está numa posição de nem ouvir a voz dele. Não está no local adequado. Então, se não tiver entrega, se não tiver busca, não vai. O Senhor não vai sair do lugar dele, é a gente que se afasta. Isso é bom, importante frisar, dizer, repetir. E tem muita gente que fala assim, mas Deus não está falando. Será que você conhece a voz de Deus? Então, é buscar o Senhor, não tem jeito, é buscar o Senhor todo tempo, né? E entender que para viver o seu chamado, você tem que se submeter à vontade de Deus. No tempo dele. No tempo de Deus, ao treinamento de Deus, aos processos de Deus. E tem gente que quer viver já a plenitude do propósito. Não, Deus não só me treinar, não, Deus, eu já estou pronto. Fast food. Ainda mais é difícil. Ainda mais nesse tempo de evangelho fast food, né? Todo mundo querendo rápido. Resultados. Você tocou uma coisa importante nessa questão do reino de Deus, da diversidade. Eu tenho uma visão sobre isso, que nós, enquanto igreja, nós negligenciamos muitas áreas da esfera da nossa sociedade. Então, para ver assim, quem é referência hoje na área cristã, na área da culinária? Quem é referência cristã na área das artes? Quem é uma referência cristã na área da música? Quem é uma referência cristã na área da advocacia? Ou seja, diversas áreas da sociedade, a gente, enquanto igreja, durante um tempo, rotulou como sendo áreas que a gente não deveria estar, como áreas que Satanás atua, que o maligno que toma conta, e a gente deu espaço, e não existe espaços vazios. Não. Um espaço vazio, eles são sempre o espaço, a física mostra isso. Eu aprendi uma coisa, vou até passar isso aqui, porque esse ensinamento a gente tem que sempre compartilhar. Numa dessas especializações que eu fiz, que foi em política e estratégia, ali na Associação Diplomata da Escola Superior de Guerra, eles ensinam o seguinte: não existe vácuo de poder. Não existe vacância no poder mesmo. Vagou, alguém vai tomar. Vai tomar. Então é isso aí, no reino de Deus, Deus tem alguma coisa, Ele quer que se cumpra aquele propósito, Ele tem que se cumprir naquele lugar, naquela georreferência e tal, e a pessoa que Ele quer contar. Naquele tempo, e quem tiver na brecha... E assim, e eu vejo que nós, enquanto cristãos, deixamos de nos posicionar. E eu tenho visto também, nessa mesma proporção, muitas igrejas se levantar dizendo assim, cara, nós precisamos ocupar todas as esferas da sociedade. Então, é fundamental e importante a gente estar entre 4 paredes, fazer dali um quartel-general, fazer dali um lugar para a gente se alimentar, para a gente se preparar, mas a gente precisa manifestar Deus lá fora, em todos os ambientes. E eu de fora, estou aqui de fora, vendo que você carrega isso, você carrega esse sentido amplo de poder dizer assim, olha, vamos valorizar os dons de cada um, vamos pegar aquilo que cada um carrega, né, e fazer com que isso frutifique, fazer com que isso seja, dar oportunidade, a palavra que estava me faltando é essa, oportunidade. Como é que você enxerga essa questão de oportunidade? As pessoas
nessa nova fase, nesse novo ciclo que o Caminho das Árvores está vivendo, você tem buscado, assim, junto com sua equipe, extrair esses talentos, esses dons, para que cada um deles possam fluir dentro do seu chamado? Isso é uma coisa que está muito, né, no coração da gente, e a gente tem estimulado isso bastante. Então, se você parar para olhar dentro dos cultos que a gente tem, né, na semana, na escala nossa ministerial, você vai ver que eu prego, quando prego, uma vez por semana. No máximo, 2. E o resto toda é a rotatividade da equipe. De voluntário a bispo. Está todo mundo pregando sempre. Para que a identidade do reino seja estabelecida. Não quero chegar lá, não, eu vou no culto tal, se for o pastor Renato que for pregar. Ah, não, se for o bispo José Valdice. A pessoa tem que entender, cada vez mais, a gente tem falado isso muito na igreja, não é sobre o mensageiro. Não, é sobre a mensagem. Isso. Então a gente está cada vez mais botando para rodar todo mundo, para pregar, para falar. Na vigília hoje, né, já teve muitos anos que o ministério, né, acontecia uma vigília lá dentro, mas não tinha assim propriamente dito uma identidade nossa, né, há quase 20 anos, e a gente encerrou isso em outubro do ano passado, e agora em 2024 a gente começou uma vigília com a identidade nossa, com a cara nossa do ministério. Então, dentro da estratégia que o Senhor deu, já fizemos 2 vigílias esse ano, de janeiro e de fevereiro, vamos fazer agora a próxima dia 15 de março. O Senhor colocou no nosso coração, a gente estabelece turnos, é de 11 da noite às 5 da manhã, e dentro dos turnos de 1 hora, 1h20, a gente separa por departamento. Exemplo, o primeiro turno vai ficar com os voluntários, o segundo com os obreiros, o terceiro com os diáconos, o quarto com o presbítero, e ali cada um vai ter 15 minutos. Então, em cada turno você tem 4 pregadores, numa vigília você tem 20, e vai todo mundo pregando, e você vai gente falar assim, não, mas eu tenho vergonha. Tinha gente que há 6 meses atrás falava que tinha vergonha. Microfone. Quando você chega hoje, você fala assim, meu Deus, quem é esse pregador de multidões? Então, todo mundo sendo treinado, talentos sendo descobertos e pregando e tal, e a gente, né, investindo e estimulando muito sobre isso. E a gente tem, por exemplo, dentro da igreja, como falei, vou citar ele aqui de novo, ele sabe o amor, o carinho que eu tenho com ele, que o pastor Paulo está ali sentado conosco, né? Paulo mesmo, cada hora que eu procuro, tá onde, meu lindo? Ah, não, estou aqui, estou pregando em tal lugar, pregando em tal lugar. Eu falei, é isso mesmo, nós somos um corpo. Então, quem impede, né, para pegar? Ontem eu estava na igreja, encontrei Eliezer, nosso lá dos jovens, dos adolescentes, falou assim, meu bispo, me abençoe, que eu vou estar lá com o bispo Jean, pregando. Eu falei, eu vou morar aqui agora. O Senhor abençoe teu filho, que seja bênção. Visão de chamado, né? Que a administração seja uma bênção para o corpo de Cristo lá, que a igreja receba em nome de Jesus. Né, manda um beijo lá no bispo Jean, que eu amo demais. É um dos que tem chamado para culinária também. Você falou lá para culinária, as 12 semanas, né? A gente pregou lá, você pregou, eu também preguei. As 12 semanas, a Eliezer também está lá. Ele é um amado demais, amo. Então, assim, a gente tem estimulado bastante, né, o pessoal todo na igreja, no ministério, pregando, rotando o pessoal entre os cultos, pregando e formando, né, esse time de pregadores, e a gente estimulando. Quando convida, não, para tal lugar, vamos. E realmente mostrando cada vez mais e difundindo esta visão de reino. Né? Ano passado tive por 2 oportunidades, né, fora as outras igrejas que não são nossas ali do ministério, outras igrejas, passei ministrando. Teve o Congresso Estadual da Assembleia de Deus Madureira, preguei. Depois teve a Fraternal da Madureira em Porto Seguro, me convidaram, fui, preguei. Então sempre falando, não, somos um reino de Deus. O reino é único. O reino é único. Glória a Deus. Então temos que estar isso aí mesmo, estimulando, ajudando as igrejas, fazendo o reino expandir, querendo ir atrás de almas e como servir melhor ao Senhor, como servir melhor as vidas em amor, com amor, é isso que a gente quer. Amém. Glória a Deus. Glória assim, a Deus. Publicamente eu glorifico a Deus pela sua vida, porque a gente precisa construir esse tipo de igreja, né? Que as pessoas entendam cada um o seu papel, o seu chamado e tenham oportunidade. A gente precisa dar oportunidade para as pessoas, né? A gente, muitas vezes, só fazendo um paralelo aqui, mas a gente vai, por exemplo, na Assembleia de Deus, né? E aí é rotineiro lá, todo mundo tem uma oportunidade para cantar, para usar aquela coisa. E assim, a gente precisa ampliar essas oportunidades, isso, colocar um holofote, porque entender que cada um carrega algo precioso. Isso. Cada um contribui de uma forma. Cada um. E o sentido do corpo é isso. Nós somos corpo. Você pega o livro de Efésios, o Senhor vai explicar o corpo, ou seja, cada um tem um papel. Não dá para todo mundo ser cabeça, não dá para todo mundo ser braço. Se cada um entender a sua identidade, se cada um entender aquilo que carrega, e se a gente encontrar pessoas na nossa caminhada e dizer assim, vambora. Talvez, pastor Renato, esse não seja o problema de muita gente ficar esperando o chamado de Deus, quando ele, por si só, pode servir ao corpo naquilo
do qual ele entende, compreende, foi preparado? Porque muita gente fica naquela expectativa, né, de querer ser cabeça, de querer ser pastor, de querer Eu vou pedir aqui... ser isso, Só aquilo. prego se for voltar na eu vou igreja. pedir ao Bispo Valdice aqui uma licença, porque eu abri aqui meu celular em cima desses bolsos que eu estou escrevendo para domingo agora. Porque isso aí vai valer a pena falar daqui aqui, ó. É esse aqui, ó. Eis-me aqui. E pronto, aqui. Aí está aqui a gente falando um pouco do que eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu estou pronto para fazer a tua obra. Eu fui escrevendo sobre isso, e aqui embaixo eu coloquei uma frasezinha que vale a pena a gente compartilhar nesse momento. Né? Todo mundo quer, não, Senhor, me usa. Mas como o pastor Renato falou, me usa, Senhor, porque eu nasci para pregar para as nações. E aí eu coloquei aqui, né, essa atitude, né, de quando você diz ao Senhor, eis-me aqui, envia-me, Senhor, eu quero ser usado. Aí eu botei assim, essa atitude de submissão destaca a confiança na orientação divina e a aceitação do papel designado com humildade. Não, Com Senhor, certeza. eu nasci, Deus, para pregar para as multidões, Senhor. Se for, o Senhor me levar para uma igreja de bairro, eu não quero. Não Então quer. a pessoa quer o chamado em cima da expectativa dela. Que é o holofote. E assim, e quando a gente fala de expectativa, Deus não quer nossa expectativa, Ele quer nossa coragem. Isso. Ação, Então, que a gente serviço. troque uma expectativa por uma coragem. Porque quando Ele vai chamar a gente, a expectativa não vai servir. O que vai precisar, meu irmão, é muita coragem para poder largar tudo. E fazer. Muita coragem para dizer tudo que eu cheguei até aqui, porque vamos fazer o seguinte, 2 anos aqui e tal. Fazer um pé de meia. Eu vivi isso, né, pastor Renato, talvez você bispo, não saiba, por exemplo, as 2 igrejas que eu estava à frente, hoje eu não estou mais, né? Eu passei para o casal na Vasco da Gama, né, o pastor Heron e sua esposa, e na federação, pastor Edielcio e sua esposa. Estávamos ali à frente, e eles desenvolvendo um bom trabalho, reformamos o estatuto e os coloquei como cada um presidente. Por quê? Porque Deus tocou no meu coração com outro projeto. E aí, você, quando me contou essa experiência sua lá no executivo, até voltar, né? Eu, de uma forma inversa, né? Porque eu completei o tempo de aposentação no Tribunal de Justiça da Bahia, estou no período de licença-prêmio, e estou na expectativa da advocacia. Então, assim, são inúmeras situações postas que eu preciso pegar aquilo que o Senhor estabeleceu para se cumprir. E para se cumprir necessariamente, você não tem que estar à frente de uma obra. Aquilo que você colocou, aonde ele te põe, você é sacerdote. Isso. Você é instrumento. Você é a voz dele ali. Como eu tenho feito no setor de trabalho meu no tribunal, em cada lugar que eu chego. Então, essa importância de entender o chamado perpassa por uma humildade, Sim, claro. pelo entendimento. Porque muita gente fica assim, não, mas Deus, eu não sei qual é o meu chamado, não sei. Ele até sabe. Mas de repente não quer aceitar. Não, pronto, ele não quer aceitar, ele quer algo e quer que Deus confirme algo que ele quer, não que ele precise fazer. E quando a gente vê coisas na Bíblia, a instrução do profeta É incrível isso. ao rei Saul foi clara. Você vai lá, você vai contender, você vai batalhar. Deus vai entregar na sua mão o território e não é para ficar ninguém vivo. Nem animal, nem bicho, nem pessoa, nada. O curioso é que ele vai lá. Ele não cumpre aquilo que foi ordenado a ele e depois ele quer justificar que ele fez aquilo porque ele quer o melhor para Deus. Deus, Não, você não entendeu. Ajudando eu fiz Deus em isso. tempo inteiro. Separei os melhores. Os animais são muito bons. Então é pessoal que Deus não pediu. Mas a pessoa quer justificar o erro dela porque vai favorecer Deus de alguma forma. Ajudar Deus em tempo Vou inteiro. ajudar. e diga Sara com Ismael. A gente falando dessas experiências com Deus de ajudar, eu me lembrei aqui agora do meu processo de conversão.
né? Renata, desde 14 anos, na caminhada com o Senhor, ainda na adolescência, ainda divino, mas sempre firmado no Senhor. Quando a gente se conheceu, ela disse assim, vamos visitar algumas igrejas e vamos embora. E eu comecei a visitar várias igrejas aqui em Salvador. E assim, eu estava querendo uma igreja, na minha relação com Deus, assim, olha, eu vou lhe dizer como é que eu quero uma igreja. Então, assim, a gente ajudando o Senhor. Especificidade, Deus. Exatamente. O Senhor sabe, conhece a minha Está formação. confundindo com o texto, pedisse e não recebesse, porque pedir mal. Pedir Então... Eu quis ajudar Deus, né? Disse assim, olha, para você me usar por completo, eu quero uma igreja assim, assim, assim. E assim, eu confesso, se eu procurasse um pouquinho mais, talvez eu até tinha encontrado, né? Mas glória a Deus, entrei um dia lá no Caminho das Árvores e aí fiquei bem chateado com o Renato, que você contou tudo para esse cara aí, para esse tal de Átila Brandão aí na minha vida. E quando eu me deparei, já estava nos braços dele chorando ali. Meu Deus, o que foi que aconteceu comigo? Agora eu sou crente, agora toda a minha expectativa, agora eu não tenho mais, agora eu só tenho ele, eu só quero estar com ele, eu só quero desfrutar dele. E eu penso que o segredo, o caminho para a gente desfrutar do chamado de Deus, e aí um conselho para quem está nos acompanhando, diante de tudo aquilo que a gente já falou, se entrega ao Senhor, se entrega, se rasga o coração e faz aquela petição dizendo assim, o que o Senhor me deu aqui agora, o que eu estou fazendo aqui agora, vai contribuir em quê? Dependa dele, né? Exclusivamente. O cumprimento do seu chamado maior. Quando eu falo de chamado, queria até ouvir a opinião de vocês sobre isso. A gente pode dizer que tem um chamado amplo, digamos, um chamado universal, né? Macro. O ID, o pregar, o anunciar. Mateus 28, 20, né? Que é para todos. Universal, mas tem também os chamados específicos. Sim. Quando a gente fala de chamados específicos, tem outras tantas sopas de letrinhas aí, que vocação, dom, talento, em que cada um... E aí, puxando sobre essas coisas, a gente vê hoje na internet, a gente vê hoje cursos, todo mundo tentando, fazendo curso para poder identificar o seu chamado. Padronizar. E o senhor falou que o senhor tem um curso de Master Coach também. Eu queria sua opinião em relação a esses processos assim, de mentoria, de coaching, que ajudam as pessoas a identificar o seu chamado. Como é que você enxerga isso? Você acha um benefício isso? Não acha? Até onde contribui? Tem um exagero ou não? Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Na verdade, assim, eu vou até parafrasear minha amada esposa. Também fez curso de formação, né? E o que não dá é a pessoa confundir a obra e o trabalho que Deus faz através do Espírito Santo em cada vida, de preparo e de transformação, né, com coaching. É uma ferramenta válida, é uma ferramenta interessante, é um treinamento, é uma coisa que você pode carregar para a vida, aplicar algumas coisas, mas de um tempo para cá, o que a gente tem visto... Como é que eu faço? Seria uma substituição, o senhor vê como... Não, eu vou falar. De um tempo para cá, a gente tem visto, às vezes, a pessoa querer substituir palavra do Espírito Santo, palavra de Deus na igreja, por técnicas e pessoas treinadas para isso. Não vai substituir. A ferramenta é importante, A ferramenta te ajuda? Claro que ajuda. Tem estudo por trás da ferramenta? Tem. Técnicas de autoestima. Mas não vai substituir a palavra de Deus. Tem um amigo que eu amo demais, pastor, crente demais ele. E eu gosto da forma como Deus deu a ele, algo que Deus deu a ele. Né? Para ele falar para os grandes empresários, Forbes, bilionários do mundo, ele tem ganhado esse povo para Jesus. E ele, óbvio, muito inteligente, né? Ele chega e eu falo assim, amigo, rapaz, mas Deus tem isso com você demais. Quando ele vai falar com alguém, ele já vê a resistência de alguém com a Bíblia e tal. Aí ele fala assim, não, eu não quero falar de Bíblia, porque a Bíblia é um livro de crente. E ele, pastor, mas um cara assim, ele é cheio de Deus. Aí ele fala assim, mas é porque não tem como me apartar disso. Isso é um livro milenar de sabedoria. É só por quê? Aí ele vai devagarzinho, quando você menos espera, ele está fazendo uma oração de confissão, o cara chorando. Então, assim, é lindo demais a gente ver isso. Mas a gente não pode, de forma nenhuma, deixar que a igreja se transforme nisso, e a gente tem que ter esse cuidado. A ferramenta é importante, volto a dizer, é importante você buscar, se capacitar, como a gente falou de José, o dom deu acesso, mas o que ele tinha de treinamento fez com que ele desenvolvesse um master plan ali para o Egito. Então, isso é muito importante. Mas uma coisa que eu queria falar ainda também, só para não perder, pastor Renato, você falou ali até em relação em busca da igreja, assim, eu dei detalhado o local.
Muitas vezes o nosso chamado, aquilo que Deus tem para a gente, Ele nos chama para alguma coisa e a gente às vezes confunde ou até mesmo esquece que Deus nos chamou e a gente muitas vezes atribui que Ele nos chamou para um lugar. Mas antes deles nos levar para um lugar, Ele nos chamou a nós. E vou dar um exemplo para ficar mais claro. Abraão já era muito rico. Abraão já tinha tudo. Ele tinha conquistado rebanhos e rebanhos, e tinha servos, e tinha tudo. Não tinha filho ainda, mas tinha tudo. Era muito rico, a Bíblia diz. E Deus chegou para ele do alto da riqueza dele e falou: meu filho, levanta, sai da tua terra, do meio da tua parentela, de onde você é conhecido, da sua zona de conforto, sai de tudo, e você vá para a rua tal, no endereço tal, com CEP tal. Não. Vá para um lugar que eu vou te mostrar. O que é que Deus queria fazer com ele? Vá caminhando. E a Bíblia fala que Abraão caminhou e construiu um altar. E Abraão caminhou e construiu um altar. Ou seja, Abraão ia caminhando, ia sacrificando, ia adorando, e Deus ia dizendo: por aqui agora, por aqui agora, por aqui agora. E ele foi desenvolvendo esse relacionamento com Deus. Só que se você não estiver atento e esperto, olha o que eu estou falando de Abraão, pai da fé. Você chega num lugar que, se você não estiver atento, conectado com Deus a todo momento, sacrificando e adorando Ele, sempre ligado, querendo ouvir a voz de Deus, você pode se passar. Ele já sabia quem era Deus, ele já tinha desenvolvido um relacionamento com Deus, mostrou a fé que ele tinha quando ele largou tudo onde ele tinha para caminhar para um lugar que ele nem sabia onde era. Mas ele não estava ainda, meu Deus, já estava começando a esquecer quem Deus era. Porque ele chega num lugar e teve fome. O que é que ele fez? Deus disse: é aqui que eu vou te dar, é aqui que eu vou te multiplicar, essa terra é sua, da sua descendência, vai ser como as estrelas do céu, como a areia da terra. Aquele lugar era o lugar dele. Mas ele não teve fome, ele falou: vou sair daqui. E foi para onde? Para o Egito. Chegou no Egito. Sara conheceu quem? Agar. Levou como serva. Então, porque ele saiu de um lugar que Deus disse: é aqui, o lugar é aqui. Ah, mas nesse lugar eu passei um estreito, vou escapulir daqui. Até hoje a gente tem consequências judeus e árabes, porque ele foi para o Egito porque passou um aperto. Quando chega já na segunda geração, lá está lá Isaac, lá no meio de Abimeleque, veio o aperto também, e veio a fome. Veio o pensamento dele para o Egito. Ele falou: é aqui que eu vou semear. E a Bíblia diz que naquele ano ele semeou ali, naquele ano ele colheu a 100 por 1. Quando você tem certeza do lugar que Deus te plantou, se o aperto vier, não se abale, porque Ele vai garantir. Então o chamamento vem antes da indicação do lugar. E você tem que estar firme, que é em você e o que você carrega, que vai fazer o lugar que você chegar vai prosperar. Exatamente. Glória a Deus. Com certeza. Glória a Deus. Amém. Assim, a gente vamos costurando assim, é processo, o chamado é processo, o chamado é gradual, o chamado ele vai haver uma preparação, é pessoal, né? Vai ser pessoal, vai existir em algum momento algumas ferramentas, pessoas que aconselharam em relação a isso. E aí, falando sobre pessoas, eu queria trazer uma pergunta. Nesse processo que você estava ali em Brasília, nas suas vivências, naquele auge, naquela completude daquilo que você estava carregando, nessa caminhada, você não recebeu profecias, não recebeu palavras dizendo nesse meio do caminho: volta logo, volta logo, volta logo? Ou está no caminho certo? Esse é o mais curioso de tudo, e eu te confesso, até porque hoje ficou assim um grande amigo, né? É um pastor, um senhor, né? Ele tem praticamente idade de ser meu pai, e eu desenvolvi um amor muito grande por ele, um respeito muito grande por ele. E quando eu estava nesse processo final ali, de que eu queria estar naquela carreira ali na Apex, carreira diplomática, tal, etc., e era uma coisa que, por enquanto, quem sabia era eu e Tati. Até então eu não tinha feito aquela oração, mas já estava se delineando para eu ir para lá. Aí, num café da tarde, na casa de uns pastores em Brasília, também foi quando eu conheci ele. Ele falou assim: meu filho, eu posso orar por você? Eita, eu falei: essas pode, orações assim, pode, meu pastor. É complicado. Pode, meu pastor, o senhor pode orar por mim, claro. E eu senti na hora, né, no meu espírito testificou que ele era de fato como é um homem de Deus. E eu estava do lado de minha esposa ali na mesa, e aí ele começou a orar: Senhor, tal. Aí quando ele terminou de orar, a oração lindíssima, ele falou assim: meu filho, eu não entendo muita coisa, mas Deus me mostrou uma coisa que não está me fazendo muito sentido. Eu falei: meu pastor, diga aí que de repente vai fazer sentido para mim. E ali tinha sido naquela semana, mais ou menos, aquele convite para eu ir para lá, e as coisas estavam se delineando para isso, e até então só eu e Tati sabíamos disso. Ele falou: não sei, eu vi você assim, e com uma mala, e na mala tinha tipo como fosse uns selos diplomáticos, assim, um selo de embaixada.
Aí eu olhei para Tati e comecei a chorar. É de Deus, meu Deus, é de Deus. Tá usando todo mundo pra defender. E eu chorava já ali, que é de Deus, tal. E ele não disse assim, você vai para um cargo desse. Ele falou assim, eu só vi um lugar e, tipo assim, você indo para vários lugares do mundo. E era tipo como se fosse uma mala diplomática que você tinha, um passaporte, uma coisa assim diferente. Naquela mala você ia e tal. E como presidente do ministério, você já tem ido em vários lugares do mundo. Não, e assim na minha cabeça eu entendi, né? A gente entende, por isso que é bom ter clareza e ter coragem de perguntar ao Senhor, é isso mesmo? A gente entende o que a gente quer. Então, naquele momento, o que eu queria? Não, eu quero estar aqui, Senhor, no cargo diplomático. É isso, eu falei para a mala diplomática, eu lá viajando e tal. E hoje eu entendo que não. Né? Como ele falou, meu filho, eu vejo você viajando, mas na minha cabeça, o que eu entendi, não, viajando é por esse cargo, não é viajando para fazer a obra. Exatamente. É um embaixador do reino. Né? E de lá para cá, eu tive com esse pastor algumas outras vezes, vira e mexe, eu trago ele aqui na igreja, uma pessoa que eu amo demais, um homem de olhos abertos, Deus fala com ele assim, ele é incrível, sou apaixonado por ele. E de lá, como ele tem visto as coisas, né? E aí, recentemente, ele esteve comigo, ele falou, vai começar aí, tal. E aí eu fui, de fato, no final do ano, estava nos Estados Unidos, agora estava na Europa, fui em 7 países, agora cheguei tem uma semana. Né? E eu vejo cada vez Será mais... que se você tivesse na função desejada, estaria viajando tanto como está hoje? Pois é. Então, eu vejo assim, como é bom a gente se submeter, né, à vontade de Deus e querer estar sempre no centro da vontade dele. Né? E vocês, numa oportunidade, vão conhecer esse pastor, um queridíssimo, amo ele demais, pastor Júnior. Vocês vão conhecer ele, eles estão com a gente na igreja 3, 4 vezes por ano. Né? E vocês vão conhecer ele, você vai ver que homem de Deus. Amém. Deixa eu lhe fazer uma pergunta bem difícil agora. Qual o futuro do Caminho das Aves? Olha, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Eu acredito... E aí eu quero justificar minha pergunta, porque as coisas são cíclicas, né? Sim, claro. Está se começando uma nova fase. O que se esperar da movimentação do Senhor através de você? Eu vou dizer aquilo que está no meu coração, né? Eu já falei hoje, vou repetir mais uma vez. O que está no meu coração é servir o reino de Deus. O que eu quero é que o reino do Senhor expanda, cresça. O que eu quero é alcançar vidas. Hoje está clara a visão e a missão da igreja. Então, o que eu quero é alcançar vidas, restaurar casamentos, pessoas, sonhos, propósitos. É isso que eu quero fazer. Então, se isso o Senhor me der para eu fazer, eu já estou 1 ano e meio fazendo. Se o Senhor me der mais 6 meses, mais 1 ano, mais 2, mais 5, mais 10 anos, mais 3 meses, o que eu quero é que a vontade dele seja feita no tempo que ele estabeleceu. Ah, não, e se ele disser que daqui a 5 anos você vai passar para um de seus filhos, amém. Se ele te disser daqui a 5 anos você vai passar para uma pessoa que ainda vai chegar no ministério e você não tem relação nenhuma, amém. Meu irmão, a melhor coisa é você se submeter ao Senhor, estar no centro da vontade dele. Eu aprendi isso e eu não vou abrir mão disso em nenhum momento da minha vida. No meu melhor momento profissional, eu larguei tudo. Então, se chegar no meu momento melhor ministerial, o Senhor falou, largue tudo, eu vou largar. É depender dele. 100%. Amém. É isso aí, meu irmão. Glória a assim, Deus. A gente queria... Estamos aí há 1h30 no ar. E, assim, foi muito gratificante. Eu acho que a gente deu para falar bastante sobre o chamado, sobre o propósito. E eu queria as nossas considerações finais aí passar. E que a gente deixasse aqui algumas dicas práticas. A gente já falou bastante sobre isso, mas... Sim. Conselhos práticos para quem está nos assistindo aí, quem entrou aqui nessa live, nesse podcast, dizendo assim, cara, eu preciso de uma direção. Me identificar. Eu preciso enxergar, eu preciso ver, eu preciso me ouvir. Tá, assim, eu até perdi aqui o feeling, porque geralmente a gente lê aqui algumas coisas, as pessoas estão amém, tá todo mundo muito assim, amém, amém. Eu sinto assim, como tá todo mundo assim, querendo, eu quero mais ouvir, na verdade, eu não quero nem perguntar, eu quero ouvir. Né? E que conselho final que a gente entrega assim, para essas pessoas, baseado nos nossos exemplos, de forma especial no exemplo da sua vida? Eu vou dar um exemplo de algo que no reino de Deus, como na vida, eu acho que não existe um algo pré-formatado, sabe, um template, você vai por aqui, vai dar certo. Aquilo que Deus fez e tem feito e vai continuar fazendo na vida do bispo José Valdice é uma coisa para a glória dele, para a expansão do reino. Na sua vida é para a glória dele, para a expansão do reino. Na minha vida da mesma forma. Mas uma coisa que, conselho prático, você falou, o pastor Renato, o bispo Valdice também, que eu vou dizer assim, fez e está fazendo uma diferença muito grande na minha vida nos últimos 2 anos, né?
como falei, nasci e fui criado num lar evangélico, fui da EBD, fui de embaixadores do rei, coisa que a gente nem vê tanto hoje, mas marcou tanto assim minha infância, minha adolescência. Então, sempre tive um contato, né, com a Bíblia, né, sabia a Bíblia, fazia meu devocional ali como criança, como adolescente, como jovem, meu devocional era ótimo, eu lia ali 3 versículos, às vezes 4, às vezes eu lia até o capítulo inteiro, né, ali eu criança e adolescente, mas o que eu fui vendo, né, e aprendi, todos nós aprendemos isso, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, e o que eu vi e comecei a entender mais intensamente nesses últimos 2 anos, eu falo nesses últimos 2 anos, porque nesses últimos 2 anos eu não desenvolvi, já tinha esse hábito, mas eu mudei um pouco meu hábito de leitura e de estudo da palavra, e eu comecei, para mim, uma metodologia que funciona muito bem, eu comecei a fazer os estudos, né, e os planos anuais de leitura da Bíblia, e às vezes eu faço 2 planos anuais no mesmo ano, às vezes 3 no mesmo ano, então você termina um ano e lê a Bíblia 2, 3, 4, 5 vezes, né? E como muda a vida da pessoa, né? Se você ler sua Bíblia uma vez por semana, não vai fazer diferença. Não vai. Se ler 2, não vai fazer diferença. Se ler 3, não vai fazer diferença. A partir de 4 vezes, você lendo a Bíblia diariamente, né, vai fazer diferença na sua Bíblia. Se você ler todos os dias da sua vida, da semana, vai fazer mais diferença ainda. Se você ler todos os dias da semana, 2 vezes por dia, quanto mais ler, mais. Então ali você vai ter direção, você vai ter resposta, você vai ouvir Deus audivelmente, vai aumentar a sua fé, e você vai começar a caminhar com direção, com direcionamento. Então, a minha dica seria essa, né? Mergulhe na palavra. Ontem a gente teve de manhã, no culto 10 horas, quem pregou foi o Bispo Lúcio, né? E o Bispo Lúcio, vou tentar, a mensagem que ele pregou em 50 minutos, eu vou tentar aqui reproduzir em 45 segundos. Né? Ele falando sobre a necessidade de a gente mergulhar na palavra, que é a água, né? Ele falou quando o sacerdote, antes dele oferecer o sacrifício, que era derramamento de sangue, para cobrir o pecado, ele tinha que se lavar. Tinha a pia, tinha ali a bacia, ele se lavava, ele se purificava. Então, a palavra de Deus é que nos purifica. Então, tem muita gente que às vezes vive uma vida, não está ouvindo 100% ou na plenitude a voz do Senhor, porque tem alguma coisa que está se afastando do Senhor. Não, mas eu não tenho pecado. E ele deu um exemplo que eu achei lindo ontem. Ouvir música do mundo é pecado? Não. Já está na Bíblia que é pecado. Agora, tem música que, além de não te edificar, vai te trazer uma conexão de algo que pode te levar a pecar. Então, quanto mais você mergulha nas coisas do Senhor, quanto mais você se purifica nele, que é a palavra dele, mais você vai ter vivência com ele, mais você vai ouvir coisas dele, coisas do reino, e mais o seu propósito vai se clarificar, e mais você vai conseguir caminhar em direção ao propósito que ele tem para você. Então, a minha dica é aumente sua busca. Aumente sua busca, aumente seu tempo de oração e aumente seu tempo de palavra. E se você puder, dentro do seu tempo de palavra, na leitura da palavra, poder ler a palavra alto, recitar a palavra, declarar a palavra, melhor ainda. Glória a Deus, né? É conhecer o Criador, né? Nós somos criatura. Quanto mais a gente conhecer o Criador, mais ele vai ter a oportunidade de revelar quem ele é para nós. Chamado não é psil, né? Ainda mais quando se trata da palavra de Deus. Eu penso que nós, além, claro, de estreitar o conhecimento com a palavra, nós precisamos também, né, complementar com isso, com oração, com jejum, com dedicação e principalmente com a preparação. Porque Deus não vai usar, não vai chamar quem não for capaz de realizar algo para o Senhor. Não quer dizer que você esteja pronto. Exatamente. E você e todos nós temos algo para realizar para o Senhor. Então isso que é importante. Ele não vai chamar ninguém que não seja capaz. E todos são capazes de fazer algo para o Senhor. O que precisa entender, como o Bispo Átila Júnior já colocou, quando você tem essa intimidade com a palavra, você começa a se identificar quem você é no reino. E quando você se identifica quem você é no reino, você encontra o seu chamado. A sua busca, ela é satisfeita quando você identifica-se quem você é no reino. E isso você só vai alcançar estudando a palavra, se conectando com oração, com jejum e com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É o recado que eu quero deixar para todos que estão ainda nos acompanhando. Glória a Deus. Se aproxime do Criador, né? Nele você vai ter revelação, vai ter clareza. Bispo Júnior, obrigado.
Meu pastor querido, obrigado pelo convite. Meu Amém. bispo, Muito Rodrigo bom. Augusto, obrigado pelo Glória a convite. Deus. Muito bom, tá? Redes sociais aí, como é que quer compartilhar aí com o pessoal? Compartilhe o Instagram, @AtilaJR, tudo minúsculo, e o da igreja, @IBCAoficial. Tamo lá. Pronto. E estamos prontos para servir. Rua Jesus Cristo de Nazaré, Número 01. número 1. Olha aí que bênção. Glória a Deus. Pode ir mais uma É vez. isso aí, meu Tamo querido. junto. Obrigado. Firme aí. e forte. Tamo junto. Próxima semana estamos aí mais uma vez. Próxima semana vai estar com a gente aí a pastora Renata. A gente vai falar sobre o sofrimento psíquico, né? No ofício do Ministério Pastoral. Né? E a gente precisa tratar desse tema e Pastores que se suicidam. e dar clareza, porque muitas vezes não é só suicídio, muitas vezes não é só depressão, né? Os O pastores, peso da no obra, seu né? dia a dia, vão acumulando ali responsabilidades que não são Eu já deles. quero deixar aqui apenas só uma reflexão, né? Nós temos pastores ouvindo, nós temos bispos ouvindo, nós temos oficiais ouvindo, mas nós temos muitas ovelhas ouvindo. Mas que fique claro para todo mundo, o pastor é gente também. É, Com certeza. verdade. Sobretudo. É ser humano. Sobretudo. É. E assim, falando sobre isso, o que me veio assim é que o chamado que Deus nos dá é algo leve. Sim, É algo leve. quando é de Deus, não há peso. É leve. Um beijo no seu coração, Amém. que o Senhor te abençoe. Amém. Compartilhe esse conteúdo com pessoas aí que com certeza vai edificar a vida delas também. Deus